Façam todos uma excepcional noite, na presença do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Gente, passando aqui uma vez mais para deixar algo da parte de Deus. Hoje aqui em casa aconteceu um episódio que me fez lembrar de algo, da palavra de Deus. Minha esposa, antes de sair para trabalhar nessa manhã, ela deixou alguma missão para mim, para minha filha e para o meu filho. Ficou só nós três em casa hoje. E ela deu algumas tarefas de casa e nós fizemos, graças a Deus, nós concluímos. Mas me fez lembrar de algo, de que quando nós não concluímos, há problema. Porque se nós não tivéssemos feito o que minha esposa falou para nós fazer, era bem possível que ia dar algum problema. Mas aqui nós concluímos e houve alegria. E então, mas me fez lembrar de uma passagem que se encontra na Bíblia, no capítulo 1 do profeta Jonas. Quando Jonas é convidado por Deus, ou seja, é ordenado por Deus para ir pregar lá em Nínive. Jonas não quis cumprir com essa tarefa. E aí foi ruim. Porque a Bíblia diz que ele toma um navio para outro rumo. E esse outro rumo que ele toma, a Bíblia vai nos relatar que Jonas, houve uma grande tempestade no mar. E esse navio quase se afunda. E ali percebe que por causa da desobediência de um homem, quase que um navio afunda e mata todas as pessoas. E eu fico aqui por entender, se eu não me posiciono aqui em casa a fazer essas tarefas, certamente os meus filhos também não iam fazer. Então todos nós iríamos ser prejudicados com isso, que a minha esposa ia danar com todos nós. E se tratando da palavra de Deus, Jonas, ele não obedeceu a Deus, ele pega o navio e começa uma tempestade muito grande, e a Bíblia diz que todos que estavam na tripulação começaram a jogar algumas coisas fora do navio para ficar maneiro o navio, para que ele não viesse a afundar. Mas a fúria de Deus contra a desobediência de Jonas era tão grande que não adiantava aquilo que eles faziam. Quanto mais eles faziam aquilo, mais a revolta do vento, a fúria da tempestade era grande sobre eles. E ali, quando eles decidem então a orar cada um aos seus deuses, a Bíblia vai dizer que Jonas estava onde? Dormindo lá embaixo no porão do navio. E aí um deles vai lá e chama ele. E aí eles começam ali então a lançar sorte para saber o porquê que está acontecendo, qual é o Deus que está castigando a tripulação. E eles descobrem que é o Deus de Jonas, o Deus criador do céu e da terra, que é o nosso Deus. E o interessante dessa história, que quando eles descobrem, o próprio Jonas confessa que se ele não fosse lançado fora do navio, aquilo não ia parar. Agora percebe, irmão, que o caminho que nós tomamos, vamos supor, Deus te deu uma missão, ou você próprio colocou no seu coração um caminho a caminhar que veio do céu. O propósito que você colocou veio do céu, o próprio Deus te deu o caminho. E aí você decide tomar outro caminho, ou seja, um atalho, um caminho diferente ao qual foi traçado pelo próprio Deus que colocou no seu coração para tomar. Às vezes sofremos porque tomamos caminhos errados. Às vezes entramos em tribulação porque tomamos caminhos errados. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo nas nossas vidas porque tomamos caminhos diferentes ao qual estava dentro do nosso coração. Então deixa eu te contar uma história. Não toma caminho diferente não. Aquilo que Deus te deu, traça aquele caminho, vai por aquele caminho, porque se você tomar outro caminho, olha o que aconteceu com Jonas, quase que ele mata todos que estavam à volta dele, e às vezes nós entendemos e achamos que só nós que vamos ser prejudicados. Não, percebe quando eu comecei a contar a história daqui de casa, que se eu não faço a tarefa que foi dada de manhã,
não ia prejudicar só a mim, mas ia prejudicar os meus filhos também, porque minha esposa ia ralar todos nós. Jonas também não prejudicou só ele, prejudicou a tripulação que estava junto com ele, porque eles teve que jogar todas as bagagens fora. Então houve perca nessa caminhada errada de Jonas. Houve perca. Então deixa eu te falar um negócio. Pega essa visão aqui. O caminho que foi te dado, continua nele. Não sai dele não, permanece nele até o fim. Porque está escrito na palavra que aquele que for fiel até o fim, ele receberá a coroa da vida. Amém? Então pega essa visão aí, não sai do caminho, não, continua no caminho. Porque todas as coisas vai contribuir para o bem daqueles que andam no caminho. Porque aqueles que andam no caminho amam a Deus. Então, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado para um propósito. Então, você foi chamado. Então, vai na direção de Deus. Amém? Então, fica essa palavra, essa história para todos que vão ouvir em nome de Jesus. Façam todos uma excepcional noite.